É o Salmo 23. Queria compartilhar com os irmãos, tá? O Salmo 23. Então você pode aí cantar aí onde você estiver. É o Salmo no YouTube com acompanhamento, né? Nós acreditamos no Salmo de a capela, mas com esses vídeos, né? Estão com acompanhamento. Salmo 23 é o B. Então, o 23B. Meditemos na letra desse salmo. O Senhor é o nosso pastor. O meu pastor é o Senhor, e nada me faltará. Em pastos verdes faz-me deitar, as fontes de paz conduz. Minha alma, Deus, vem restaurar e guia meu caminhar por justas veredas, faz-me andar por causa do nome seu. Se a morte me ameaçar no vale da escuridão, não temerei mal nenhum, pois tu comigo estás. A tua vara e o teu bordão a mim consolo dão, e mesa põe diante de mim perante inimigos meus. Com olho à fronte unges-me, transborda o corpo meu, bondade tua, compaixão, deveras me seguirão. Se todos os dias me seguirão por todo o meu viver, e eternamente habitarei na casa do Senhor. Amém. Então, meditemos nesse salmo maravilhoso, né? Salmo que já tivemos até a oportunidade de estudá-lo, né? Salmo 23. Mesa o Senhor põe diante dos meus adversários. Quero convidar os irmãos a abrirem a palavra do Senhor. Nós vamos dar continuidade ao estudo que estamos fazendo no livro de Cantares de Salomão, capítulo 1. Capítulo 1. Nós paramos aqui no versículo 11, né? E agora nós vimos do 1 ao 11.
lerei o capítulo, a partir do versículo 1 até o versículo 14. Hoje nós vamos ver os versículos 12 a 14. Mas vou ler aqui a partir do início, tá? Cantar de Salomão, capítulo 1, versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor. Cantar de Salomão, capítulo 1, versículo 1. Cânticos dos cânticos que é de Salomão. Beije-me ele com os beijos da sua boca, porque melhor é o teu amor do que o vinho. Suave é o aroma dos teus ungüentos, como unguento derramado é o teu nome. Por isso as virgens te amam. Leva-me tu, correremos após ti. O rei me introduziu nas suas câmaras. Em ti nos regozijaremos e nos alegraremos. Do teu amor nos lembraremos, mais do que do vinho. Os retos te amam. Eu sou morena, porém formosa, ó filha de Jerusalém, como as tendas de Quedar, como as cortinas de Salomão. Não olheis para eu ser morena, porque o sol resplandeceu sobre mim. Os filhos da minha mãe dignaram-se contra mim, puseram-me por guarda das vinhas. A minha vinha, porém, não guardei. Dize-me, ó tu, a quem ama a minha alma, onde apacentas o teu rebanho, onde os fazes descansar ao meio-dia? Pois por que razão seria eu como a que anda errante junto aos rebanhos de teus companheiros? Se tu não sabes, ó mais formosa entre as mulheres, sai-te pelas pisadas do rebanho, apacenta as tuas cabras junto às moradas dos pastores. As éguas do carro de Faraó te comparam, ó meu amor. Formosas são as tuas faces entre os teus enfeites, o teu pescoço com os colares. Enfeites de ouro te faremos, com incrustações de prata. Enquanto o rei está sentado à sua mesa, o meu nardo exala o seu perfume. O meu amado é para mim como ramalhete de mirra, posto entre os meus seios. Como o ramalhete de Ena nas vinhas de En-Gedi é para mim o meu amado. Amém. Vou ler novamente aqui os versículos 12 até 14, que nós vamos hoje explorar nesse estudo, né? No versículo 12: Enquanto ele está sentado à sua mesa, o meu nardo exala o seu perfume. Meu amado é para mim como um ramalhete de mirra posto entre os meus seios, como um ramalhete de Hena nas vinhas de En-Gedi é para mim o meu amado. Irmãos, amém. Nós vamos então dar continuidade ao nosso estudo aqui, em Cantares de Salomão. Apenas relembrando, né, nós estamos estudando esse livro com uma abordagem, aquela abordagem clássica, de como a igreja sempre interpretou esse livro, ao longo dos séculos. Por que isso? Porque há uma confusão hoje, sobre a interpretação desse livro, né? Então, hoje, a corrente moderna é que esse livro, ele trata sobre o casamento, né? Apenas, a relação humana, casamento, homem e mulher, e apenas isso, o livro trata disso. E vimos que há muitos problemas se você interpretar o livro assim, de maneira literal. A interpretação não pode ser literal por inúmeros motivos que já damos, né? Porque o livro não faz sentido se você interpreta ele literalmente. Por exemplo, né, a questão da pluralidade, como já falamos várias vezes, né? Ela se refere a ele, né, como rei, como pastor, né, a amada aqui no livro, né? E ele se refere a ela como irmã, como amada, e assim por diante. E muitas vezes nós vemos a pluralidade. Por exemplo, né, no versículo 3, como o vento derramado é o teu nome, e por isso as virgens te amam. Se é literal, é estranho isso, né? Leva-me tu, correremos após ti. Então, que casamento estranho esse, né? Se for literal, porque como que ela diz
que ela e outras mulheres correrão após o marido, né? É estranho isso, né? Então não pode ser literal. E também o fato de ele chamar ela de irmã também não faz sentido, porque para o judeu isso era algo muito estranho para aquela época, né? Você chamar a esposa assim de irmã nesse sentido, né? E há muitos outros motivos. O fato dela chamar ele por vários títulos, como uma hora ele é pastor, uma hora ele é rei, né? Então, uma hora ele é irmão também. Então é estranho isso, né? Se você for colocar de forma literal. Por isso que há pessoas que ficam confusas com esse livro. E hoje você vai ver aí que é raro você ver aqui no Brasil pessoas pregando nesse livro. No meio reformado, por exemplo, não se prega, né? Conheço só um pastor, né, que já pregou nesse livro no Brasil, pelo menos que a gente conhece assim publicamente, né? O reverendo Josafá Vasconcelos, né? Mas você não vê pessoas pregando. E eu já até comentei com os irmãos, inclusive, que no seminário de teologia, o pastor até recomendou não pregar, né? Nesse livro, devido a achar o livro difícil, confuso, estranho, etc. Isso é algo muito complicado, muito grave, né? Mas nós vimos que esse livro, ele trata do relacionamento, de Cristo com a igreja, ele trata do relacionamento do crente com Cristo. Então, é um livro alegórico, ele é uma parábola. Nós vimos isso lá na introdução, no primeiro estudo que fizemos. Alguns irmãos, por acaso algum irmão que não viu, pode ver, né? E essa é a interpretação clássica, não vou dar aqui de novo todos os motivos, né? Se você tiver interesse em ver novamente, ou se você não viu, veja lá o primeiro estudo, que nós falamos somente sobre isso, sobre a interpretação do livro. E aqui, então, temos abordado ele assim, esse livro, é como uma parábola do amor de Cristo pela igreja, e Cristo com o crente. Então, é tanto individual quanto coletivo aqui o relacionamento que nós temos aqui no livro, de Cristo com a igreja, coletivamente, de Cristo com o indivíduo, o crente em particular também. Então, nós vemos isso aqui, até aqui, até o versículo 11, né? E agora, do versículo 12 ao 14, nós vamos ver aqui algumas lições. Algo também importante que falamos na introdução do livro, quando começamos a estudá-lo, é que este livro ele é muito importante para os nossos dias, porque ele realmente trata dessa experiência, né? A vida cristã, ela é uma experiência. Há hoje autores de linhas reformadas, dizem reformadas, que não acreditam mais nisso. Acreditam que a fé cristã, ela é apenas razão, apenas racional. Concordamos que a fé cristã é racional, mas ela é também experimental, no sentido que você experimenta, você se relaciona com um Deus vivo, né? Então, esse livro é muito importante para os nossos dias, porque há essa deficiência em nossos dias, né? De uma vida cristã mais vigorosa, mais fervorosa, no qual você tem uma intimidade com o seu Salvador. Então, a importância desse livro aqui é assim, grande demais para os nossos dias, para ser negligenciado. E não é à toa, né, que se parou de pregar nesse livro, né? Exatamente, é um desvio aqui do que a palavra de Deus ensina, um desvio até mesmo da tradição clássica reformada, né? Mas igrejas lá fora, que tem essa linha, né, eles ainda pregam neste livro. Mas vamos aqui para o texto, então. Nós lemos, então, do versículo 12 ao 14, né? O que nesse trecho aqui vai nos ensinar? Primeira coisa importante, nós vamos falar aqui sobre a mesa do rei. Veja o que diz o versículo 12. Enquanto o rei está assentado à sua mesa. Então, a amada aqui, ela tinha se referido ao seu amado como um pastor, aqui no versículo 7, né? Onde apacentas o teu rebanho? Ela está chamando ele de pastor, né? Implicitamente, né? Mas agora, ela chama ele de rei. Enquanto o rei está sentado à sua mesa, então, num primeiro momento, as pessoas vão olhar aqui e vão pensar, esse aqui é o rei Salomão. E, de fato, sim, no contexto imediato, se refere a Salomão, mas o próprio Salomão, ele é um tipo de Cristo, né? A palavra Salomão, que nós já falamos antes, ela vem do hebraico shalom, que muita gente, acho que a maioria que já conhece, né? Paz. E Cristo é o rei, né? Que nos traz a paz. O apóstolo Paulo fala que justificados pela fé, né? Em Cristo temos paz com Deus. Então, este rei,
Como temos visto até aqui, ele é Cristo, ele é o próprio Cristo. Mas o que significa nessa questão da mesa, que ele está sentado à mesa? Quando você lê nas Escrituras muitos exemplos de um rei assentado à mesa, o que que nós encontramos? Tanto lá no Velho Testamento quanto no Novo, tanto de reis, até mesmo reis pagãos, né? O que que eles fazem, os reis assentados à mesa? Eles oferecem banquetes. Não é isso que nós vemos? Banquetes. Eles oferecem um grande, né, festa, um banquete para alimentar ali os seus convidados, o seu povo, né? É isso que esses reis fazem. Eles se assentam à mesa. Nós vemos lá o caso do rei Assuero, por exemplo. No Novo Testamento, no caso de um rei ímpio, né? Nós temos Herodes, por exemplo. Mas até mesmo no caso de Cristo, nós temos parábolas onde relata ele como rei assentado à mesa. Algumas parábolas, né? E lá no livro de Apocalipse também, né? Ele deseja assentar-se à mesa, por exemplo. Eis que estou à porta e bato, aquele que abrir entrarei e cearei com ele, né? E no final do livro de Apocalipse, as bodas do Cordeiro vai ser uma grande festa, um grande banquete quando Cristo voltar. O próprio rei estará sentado à mesa. Então, há muitos textos bíblicos, né, que mostram isso. Reis assentados à mesa. E assentar-se à mesa, o objetivo é oferecer alimento para o povo, ou para os seus convidados, pelo menos, né? E disso nós entendemos, podemos tirar daqui, desse texto, que é isso que Cristo faz conosco, com a sua igreja, com o seu povo. É isso que Cristo faz com o crente individualmente. Ele nos alimenta. Nós assentamos sua mesa com ele para sermos alimentados por ele. Cristo alimenta o seu povo como um rebanho aqui, né? Ele apacenta o rebanho, como está no versículo 7. Ele alimenta o seu rebanho. Há muitas figuras, né, que as escrituras dão acerca de tantos assuntos, e esse é um desses. Cristo é colocado como pastor, Salmo 23, acabamos de ver, né? Também como rei. Como pastor, ele alimenta as ovelhas. Como rei, também alimenta o seu povo, né? Então, assentado à sua mesa, é isso que ele faz. Como Cristo alimenta o seu povo? Como ele nos alimenta sentado à mesa? Bem, pelo menos aqui de duas ou três maneiras, né? A primeira maneira, que nós já sabemos, é pela sua palavra. Não, não é isso? Nós vemos lá em Deuteronômio e também lá em Mateus, no capítulo 4, o próprio Cristo cita, né, que não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, a palavra de Deus alimenta o seu povo. Ele nos alimenta com a sua palavra. Então, não tem como nós termos uma vida espiritual saudável sem as Escrituras, sem a Bíblia, sem a palavra de Deus. Nós somos alimentados por ela, mas veja que é um alimento espiritual. Você precisa ser alimentado por Cristo, pelo próprio Cristo. Nós, outro dia, estávamos ouvindo aqui um sermão, né? Que o pregador, ele disse o seguinte: não basta só você ler a Bíblia, ou ler por ler. Você precisa se alimentar aos pés de Cristo. Você já teve essa experiência pessoal? Muitas vezes você pode ler as Escrituras e parece que não teve ali um impacto, alguma coisa assim, você não se sentiu alimentado, mas há momentos que você é alimentado espiritualmente, você é revigorado através de uma leitura de algum texto, de algo assim. O que é isso? É Cristo te alimentando. Você precisa se alimentar dele, por ele e pela sua palavra. Ele disse: aquele que de mim se alimenta, esse por mim viverá. Então, à mesa, o rei nos alimenta com a sua palavra. Você precisa ler essa palavra, mas não é apenas ler, você precisa meditar nessa palavra, que é ruminar, né? Lembra que os animais limpos lá no Velho Testamento, eles faziam isso, né? O animal limpo era aquele que rumina, ele come, como, né, o boi, como a vaca, por exemplo, né? Come, 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 fica mastigando, 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 desce, depois volta de novo, mastiga mais, mastiga mais. É assim que nós temos que ler as Escrituras, não é passar correndo, né? Lendo, correndo, de maneira rápida ali, mas você lê com calma, você meditar, você sentir-se alimentado pelo próprio Cristo, que é Ele que nos alimenta. E também pela palavra de Deus pregada. A palavra de Deus é pregada com fidelidade, e isso está nos alimentando pela sua palavra. Ele faz isso através dos ministros que ele designou.
na sua igreja para alimentar o seu povo. E essa figura é muito interessante, e quando você vai no Novo Testamento, na carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo fala que os ministros são despenseiros. Lembra disso? Eles são despenseiros, os mistérios de Deus. São despenseiros, eles cuidam da dispensa de Deus. Não é interessante isso? Eles cuidam da dispensa, quer dizer que os ministros, é como se eles fossem mordomos numa casa. A casa é a casa de Deus, que é a igreja. O dono do alimento é Deus, o dono da comida, o alimento é dele. Quem provê todo o alimento é o dono da casa, que é o Senhor, é o próprio Senhor, né? E a tarefa do dispenseiro é ir lá pegar o alimento na dispensa e trazer até a mesa para os filhos de Deus comerem. Então é isso que o ministro do evangelho deve fazer, né? Ele deve alimentar o povo de Deus com o alimento já dado pelo próprio Deus. Não é interessante essa figura que o apóstolo Paulo usa? Porque, veja bem, o despenseiro ele não pode trazer outro alimento, né? Só o que já está na despensa, que é a palavra de Deus. Ele não pode trazer coisas novas. Ele tem que ser fiel, o despenseiro tem que ser fiel trazendo aquele alimento. Mas note como é um trabalho difícil. Esse alimento que ele vai trazer à mesa do rei, para os filhos de Deus, para o povo de Deus se alimentar, tem que ser um alimento preparado. Você pegar o alimento lá na despensa, do jeito que está, apenas daquele jeito que está, né? Dificilmente vai alimentar. Não tem que preparar o alimento, tem que ter algo preparado. Então, ministros, eles preparam este alimento para dar para o povo de Deus. Outra figura interessante dentro dessa mesma analogia, né? Os ministros eles não podem dar sempre a mesma comida, né? Igual, pra sempre, né? Toda vez, toda refeição, a mesma coisa, mas precisa variar o cardápio, né? Dentro da mesma dispensa, claro, né? Não trazer novidades, né, de fora da dispensa. A comida também tem que ser servida de maneira agradável, no sentido, não agradável no sentido carnal, mas agradável no sentido palatável. Precisa estar quente, por exemplo, né? Precisa estar bem feita, bem preparada para alimentar as pessoas, para alimentar os filhos de Deus, para alimentar as ovelhas de Deus, e assim por diante, né? Então, as escrituras usam muito analogias nesse sentido, e isso é muito profundo. E se você parar para prestar atenção hoje, muitos, muitos que eram para ser dispenseiros fiéis não são, não é verdade? Criam heresias, outras doutrinas, alimentos falsos, alimentos que fazem mal, veneno, até, inclusive, destroem a alma das pessoas, né, através de ensinos heréticos. E quantos trazem até pode até trazer o alimento verdadeiro, mas servido de maneira fria. Eu digo fria aqui no sentido, né, espiritualmente falando, uma maneira que não, até o alimento ali correto, mas ele não foi ali preparado bem, não foi bem preparado para ser digerido pelo povo de Deus. E quantas pessoas estão indo para a igreja, né, e não são alimentadas corretamente, porque estão comendo somente palha, né, e não o alimento verdadeiro, o pão verdadeiro que o rei, à sua mesa, quer dar ao seu povo. Então, o que nós temos que fazer? Temos que buscar ministros fiéis, é claro. Temos que orar muito, né? Por isso que Paulo pede orações para as igrejas que ele escreve as cartas, né? Ele pede para que Deus ajude, para que Deus abençoe, né? A pregação da palavra, para que o povo seja alimentado corretamente. Então, você já experimentou isso? Você recebeu uma palavra de Deus sendo pregada e aquilo falou o seu coração de maneira, né, tão profunda, né? E você sentiu-se alimentado. Essa palavra vem do próprio Senhor, do próprio Cristo, do próprio Rei. Ele usa seus servos, seus ministros, né? E ele pode te abençoar grandemente através, da pregação da palavra. Através da pregação da palavra. Isso é maravilhoso, irmãos. Então você deve orar pelos ministros, porque não é fácil preparar, né? Sermões é uma coisa muito difícil de preparar. Não é algo simples, não, né? É como realmente se fosse uma tarefa, é uma tarefa muito árdua. Teve um irmão que falou uma vez que preparar sermões é lutar contra demônios. É algo terrível de se fazer. Preparar o sermão não é igual preparar um estudo bíblico, né? E exige um esforço muito grande, não só intelectual, mental, mas também espiritual. Por isso Paulo diz lá numa das suas epístolas que ele sentia até dores de parto, até Cristo ser formado em vós. Ele fala, se não me engano, para os Gálatas, né? É algo muito doloroso, algo muito difícil, né? Mas é isso que os despenseiros têm que fazer.
para que o povo de Deus seja alimentado à mesa do rei. Olha que privilégio, né, que Deus nos concede quando temos ministros fiéis ao longo aí da história da igreja em nossos dias. Sermos alimentados, né, fielmente, como se fosse pelo próprio rei ali, porque ele está presente, né, de fato. Você entende isso? Você já teve essa experiência de ser alimentado pela palavra de Deus, sendo lida ou sendo pregada? Você já foi alimentado assim espiritualmente? Você sabe o que que é essa experiência de ser alimentado e ouvir a voz do pastor chamando você, falando com você? É experimental. A vida cristã, irmãos, é uma vida com um Deus vivo, com Cristo ressurreto. E essa vida com Ele é uma vida real de comunhão, de fato, com Ele. Você precisa ouvir a voz dele. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e elas me seguem. Então, ele alimenta as suas ovelhas, ele alimenta os seus súditos, estando à mesa. Então, esse é um dos modos que Deus então alimenta o seu povo, pela sua palavra pregada, lida, meditada e assim por diante. Mas também ele alimenta espiritualmente por meio dos sacramentos também, né? Os sacramentos que ele instituiu, nós entendemos que ao batismo e a ceia do Senhor, nós somos alimentados por Cristo também espiritualmente. Quando você participar de um culto, por exemplo, um culto bíblico, né, de fato, e há um batismo acontecendo, queremos que o batismo é administrado somente uma vez, mas está havendo ali o batismo de algum adulto ou o batismo de alguma criança, sua fé ali, ela é alimentada ao participar daquilo, ao estar presente naquilo. Mas podemos dizer que na ceia do Senhor, algo muito especial, porque nós entendemos, e eu entendo, né, que a ceia do Senhor, Cristo está presente nela, dele nós nos alimentamos espiritualmente, e como as igrejas que nós conhecemos, reformadas em outros países, a ceia deveria, né, deve-se ser administrada numa mesa, literalmente, né? Hoje a igreja perdeu isso, né? Muito disso. Para que você entenda que ao sentar à mesa, você está sentado à mesa com Cristo, como ele estava com os discípulos quando ele instituiu a ceia. Então, pesquise, você vai ver igrejas reformadas em muitos lugares, as pessoas sentam-se à mesa, né, de fato, né, e uma mesa literal, né. Quando eu estava lá na Ásia, no Japão, né, um fato muito interessante que eu já compartilhei com alguns irmãos, é que certa vez nós íamos almoçar com o nosso amigo lá, um amigo japonês, né, e a cultura asiática é muito interessante, né. Nós estávamos num apartamento bem pequeno, nós morávamos, não tinha cadeira para todo mundo, né, era pequeno. E aí eu fiquei em pé e o rapaz não queria comer, né? Estava servido já o almoço. E ele disse que só iria comer quando todos estivessem sentados, porque essa é a cultura dele, né? Essa é a cultura que eu vejo também aqui nas Escrituras. Todos têm que estar sentados para se alimentarem. Não comer em pé, na cultura deles, é algo irreverente, porque a comida é uma coisa muito sagrada para eles, muito importante, né? Comer em pé é algo irreverente. Comer andando na rua lá, por exemplo, é algo muito difícil de ver, né? Muito raramente. Geralmente um estrangeiro, ou uma grande exceção mesmo, mas é muito difícil você ver pessoas comendo em pé. Tem que se assentar à mesa. Essa é a cultura que nós temos no Antigo Testamento e no Novo Testamento. E até hoje em muitos países, né? E hoje a ceia, né? As pessoas não se sentam mais à mesa. Isso não é algo reverente, né? Então, sentar-se à mesa com o rei, né? O rei, enquanto o rei está sentado à sua mesa. Então, enquanto ele está sentado à mesa, no caso da ceia do Senhor, o pão é partido, né? A igreja também perderam isso, né? Partir o pão, né? O pão tem que ser partido porque tem a ver com uma aliança. Cristo ele diz: "Esse é meu corpo que é partido por vós". E hoje você tem lá os pedacinhos já, né? Sendo entregues para as pessoas, você nem vê o pão partido ali, mas não vê isso, né? E o cálice, né? Que é passado também com o vinho para o povo de Deus se alimentar espiritualmente. Ali não é apenas um memorial, mas o próprio Cristo está presente e a Confissão de Fé de Westminster tem um trecho lá muito interessante sobre a ceia, né? Muito profundo, na minha opinião, né? Ela fala que assim como o pão e o vinho estão, né, na sua boca,
assim como esses elementos da ceia estão ali presentes, estão presentes para você, do mesmo modo, Cristo está realmente presente à mesa com o seu povo, alimentando o seu povo. Isso é maravilhoso, irmãos. Por isso, na nossa fraqueza, ele deixou um elemento visível, né? Físico. Por exemplo, o batismo. Você vê o batismo é um símbolo, então, né, da aliança de Deus, externo que você pode ver. A ceia também, né? Então, nós vivemos pela fé, o justo viverá pela fé, mas por causa da nossa fraqueza, ele deixou elementos físicos que você pode pegar, comer, né, colocar na boca, né, tomar, no caso do vinho. E ele está dizendo: estou tão presente aqui com vocês quanto esses elementos estão na sua boca. E isso é a ceia do Senhor. Então, ele está presente à mesa e você está se alimentando dele, do próprio Cristo, porque ele está presente alimentando o seu povo. Isso é maravilhoso, irmãos. Que nós tenhamos uma visão profunda sobre isso, sobre a ceia do Senhor. E Cristo está conosco. Ele está presente, ele está sentado à mesa para alimentar o seu povo, para oferecer um banquete espiritual. E quando nós pudermos participar de uma ceia assim, sejamos realmente alimentados de fato pelo Senhor e espiritualmente ali revigorados. Esse é o desejo. Em meio a lutas, em meio a aflições, em meio a dificuldades, você pode dizer como um salmista: o Senhor colocou uma mesa diante de mim na presença dos meus adversários. É isso que creio que o salmista ali fala também, né? No Salmo 23. Você já foi alimentado? Você sabe o que é ser alimentado por Cristo? Na ceia do Senhor, no batismo, né? Pela palavra. Você já experimentou essa presença de Cristo ali, e sua alma sendo profundamente ali alimentada por Cristo? Então, veja a importância desse livro, irmãos. Há um relacionamento íntimo pessoal com este Cristo, com este Senhor, e ele se senta à mesa como rei para fazer um banquete. Ele convida pessoas, ele convida pecadores para sentar à mesa com ele. Pecadores, nós, né? Aqueles que se arrependeram dos seus pecados e confiaram em Cristo Jesus. E ele nos convida para participar junto dele na mesa do Senhor. Então, em primeiro lugar, a mesa do Senhor. Em segundo lugar, dando continuidade aqui no nosso texto, é, existe nesse banquete, sentados à mesa com o rei, existe um prazer mútuo, uma alegria mútua. Há uma alegria e um prazer entre a igreja e Cristo, entre o cristão e Cristo. Veja o versículo 12, próxima parte do versículo 12. Ela diz, a amada diz: o meu nardo exala o seu perfume. O meu nardo exala o perfume. E o versículo 13: o meu amado é para mim como um ramalhete de mirra posto entre os meus seios. Então, enquanto o rei está à mesa, o que acontece? O meu nardo exala o seu perfume. Os irmãos vão se lembrar de passagens que até nós já citamos, né? Quando nós falamos aqui sobre o versículo 3, sobre o aroma de Cristo. Versículo 3: suave é o aroma dos teus ungüentos, né? Então, o Cristo, ele tem um aroma, né? Que é maravilhoso esse aroma, e através desse aroma, Deus nos aceita, através do cheiro, do perfume de Cristo que nós somos aceitos. E o sacrifício dele é como um cheiro suave a Deus, e nós somos agradáveis a Deus, o Pai, por causa do aroma de Cristo. E esse aroma de Cristo agora está em nós. Todos aqueles que creem verdadeiramente em Cristo, ele possui agora o perfume de Cristo. Esse perfume ele exala, né? Ele é exalado. Para uns é cheiro de vida para vida, de outros de morte para morte, como diz lá o apóstolo Paulo. Esse é o bom perfume de Cristo, né? Que está no crente, está em nós. E quando o crente verdadeiro ele está à mesa do rei, o que acontece? Há um perfume, né? E esse perfume ele é algo agradável. Quando aquela mulher quebrou aquele vaso, né? Lembra? E o perfume, né? Encheu toda a casa, diz lá o Evangelho de João, em Lucas também, né? Tem um relato parecido. Então, imagine, por exemplo, a ceia do Senhor, né? A mesa do rei, e o rei, ele convida pecadores, e você pode pensar que você não é digno, né? E realmente nós não somos dignos de sentarmos à mesa com o rei, mas ele nos chama a si mesmo e ele nos purifica, ele nos limpa de todo pecado, nós confessamos os nossos pecados
e nós cremos nele, exercemos nossa fé nele, aquilo que ele exige, arrependimento e fé, e você está em Cristo Jesus. Mas ainda assim você não se sente digno de participar de tamanho mistério, né? Sacramento. Porque a palavra lá em 1 Coríntios 4 que Paulo usa, nós somos despenseiros, ministros, são despenseiros dos mistérios. Essa palavra mistério que deu origem à palavra sacramento. Então você pode pensar, não tenho dignidade nenhuma para participar. E realmente nós não temos em nós mesmos nenhuma dignidade disso. Porém, ele tem prazer em salvar pecadores. Ele tem prazer em convidar pecadores. Lembra das parábolas? Que quando são muitas, né? Parábolas. Ele convida pecadores para participar do seu banquete, participar das bodas, né? Na eternidade vai ter as bodas do Cordeiro, né? Nós somos convidados a participar. E você pensa, mas eu sou pecador. Sim, todos nós somos pecadores. Nós não devemos participar, por exemplo, da ceia do Senhor de qualquer maneira. Temos que examinar-nos a nós mesmos, temos que ter uma vida de piedade, né? Temos que nos preparar nossa mente, o nosso coração, especialmente para participar. Ímpios não devem participar, mas mesmo com tudo isso, você ainda se sente indigno, mesmo crendo em Cristo, mesmo crendo nele, arrependendo-se dos seus pecados, você se sente indigno. Porém, se você está realmente em Cristo, aquele aroma do versículo 3 que nós já falamos antes, ele está em você. O bom perfume de Cristo está em você. E o que acontece quando você está sentado à mesa do Senhor? O nardo, o seu nardo, exala perfume. Existe um perfume, então, no crente, no cristão. Há muitos textos que vão dizer isso, né? Falar disso. Lá em Efésios, Paulo fala sobre o sacrifício de Cristo, né? Que é um aroma. Existe o perfume de Cristo. Em Coríntios, ele fala. Há muitas passagens, né? No Novo Testamento, Velho Testamento, que fazem referência a isso. Mas isso é verdade, irmãos. Com isso, o que significa quando ela diz o meu nardo exala o seu perfume? Quer dizer que o perfume da igreja é agradável a Cristo. Que você, enquanto crente, você é agradável a Cristo. E muitos, nós temos essa dificuldade, né, de crer nisso. Ou nós vamos para extremos, né, extremos. Ou, eu quero participar da ceia de qualquer jeito, né, não tô nem aí, muitas pessoas no extremo. Ou outro extremo, não quero participar porque eu não sou digno. Então, são os dois pensamentos errados aí, né? Existe um equilíbrio bíblico. E você tem que se confessar seus pecados, você tem que exercer a sua fé em Cristo, e entender que estar sentado à mesa a convite do rei, e ele se agrada disso, ele se agrada do perfume, o perfume que é dele mesmo, né? É o bom perfume de Cristo, e é por isso que ele se agrada. Então, o nardo exala perfume. Cristo, ele se agrada de você, né? Então, nossa fraqueza espiritual, precisamos olhar para Cristo, e entender que ele nos ama, e ele mesmo nos convida ao rei. A mesa é dele, a mesa não é da igreja, não é do pastor da igreja, dos ministros da igreja. A mesa é dele, é do rei, e ele convida a quem ele quer, e ele tem prazer em você, na sua igreja, no seu povo. E o versículo 13, ela expressa o seu prazer nele também, né? Veja aí o versículo 13. O meu amado é para mim como um ramalhete de mirra posto entre os meus seios. Então, o meu nardo exala o meu perfume para ele, né? Não é literal, mas se você, para pensar num casamento, não é isso? O marido gosta do perfume da esposa, a esposa do perfume do marido, é algo nesse sentido, né? É mútuo, né, esse prazer. O meu nardo exala o seu perfume, e ele, para mim, é como um ramalhete de mirra, e mirra, os irmãos sabem, né? É uma planta, uma flor que exala um perfume muito agradável, né? E da qual óleos, né, perfumes são feitos. Isso é agradável, é um cheiro agradável. E é posto entre os meus seios, ela diz. Então, o meu rei, o meu amado é isso para mim. Ele é muito agradável, tem um cheiro agradável, ele é maravilhoso. Ele é posto ele é como um ramalhete. Então, imagina um ramalhete, um buquê, né? Algo ali organizado, um buquê, né? De várias ali organizadas, né? As plantas, as folhas de mirra, ela coloca
no seu peito, nos seus seios e fica aqui perto do seu nariz, naquela cheira, né? E é algo maravilhoso para ela, né? Muitos comentaristas clássicos, né, eles comentam que a ideia dos seios aqui é o coração, é o peito, no caso, né? Então, isso é usado no seio de Abraão, por exemplo, né? Nas Escrituras, essa expressão usada lá em Lucas, né? Quando fala do Lázaro foi para o seio de Abraão, a ideia aqui do peito, do coração, ou seja, esse meu amado é como um ramalhete no meu coração. Ele habita aqui no meu peito, perto de mim, próximo de mim. E Paulo fala sobre isso, né? Que Cristo habita pela fé em nossos corações. Ele habita pela fé em nossos corações. Cristo, ele habita em nós pela fé. Ele mesmo disse lá no Evangelho de João, nós viremos e faremos morada, né? Neles, no povo de Deus, no meio do povo de Deus, especialmente no coração do povo de Deus, é onde ele está. Então, Cristo, o próprio Cristo, ele é o nosso tesouro, ele está no nosso coração, no coração do crente, e isso é deleitável, isso é maravilhoso, é como um ramalhete de mirra, é algo que é muito agradável. É interessante, né, que essa linguagem, para nós hoje, a gente não vê muito no dia a dia mirra ali, acolá, né? Mas para a época é uma coisa muito comum. Você estudar o que é a mirra, ela é algo muito prazeroso, muito agradável. Então, as escrituras, ela usa essa linguagem, né, assim, humana, para nos dar uma percepção, né, do que são as coisas espirituais. E aqui se refere a essa alegria, a esse prazer que ela tem, tendo o seu rei como seu amado, como alguém muito agradável a ela mesma. Então, ele é como um ramalhete de mirra posto entre os meus seios. Ou seja, ela tem o prazer de estar ali na mesa do rei. O rei tem prazer nela, o nardo dela exala o perfume, e ao mesmo tempo o perfume do rei é, é maravilhoso para ela, é algo agradável para ela. Ou seja, então existe uma mútua alegria, um prazer mútuo aqui entre o amado e a amada. Então, quantas pessoas, irmãos, vão para as igrejas ou participam, né, de alguma igreja, membro de alguma igreja, ou vão para os cultos, né, por motivos diferentes ou motivos errôneos, né? Qual é o motivo? Por que você lê as Escrituras? Por que que você deseja adorar a Deus? Por que que você faz tudo o que faz na vida cristã, um culto doméstico, né? E é um culto, tudo isso, por que que você faz? Nossa motivação deve ser essa, o amor de Cristo me constrange. Eu tenho prazer na própria pessoa dele, do rei, na pessoa dele. Os irmãos se lembram de Mefibosete, lá em 1 Samuel e 2 Samuel? O rei Davi, ele fugiu, e Mefibosete, ele é um filho de Jonatas, o qual Davi tinha uma aliança com Jonatas. Porém, Mefibosete, ele era aleijado. Você lembra disso? E o que acontece ali de interessante é que Mefibosete, ele deseja fugir. Quando Davi fugiu, ele queria ir também, porém ele foi enganado. Então, Mefibosete, ele não pôde ir com Davi porque ele era aleijado. Ele foi enganado. E ele ficou muito deprimido, triste. Quando o rei Davi finalmente voltou, ele se alegrou. E Davi falou: por que você não foi comigo? Aí ele falou: porque o meu servo me enganou, etc. E tal. E ele estava feliz porque no episódio anterior, antes de Davi fugir, Mefibosete estava constantemente, a todos os dias, sentado à mesa com o rei. Ali você tem uma figura de Cristo também. Ele fala: quem sou eu? Um cão morto. Mefibosete fala: quem sou eu para participar da mesa do rei? E ali mostra uma figura nossa como pecadores que somos, né? E aí, quando ele volta, ele se alegra. Por que não foste comigo, Mefibosete? Meu servo me enganou e tal. Aí Davi fala para ele: olha, então é, divide as suas terras lá, tal, né? Pro outro homem lá que tinha, né? Aí Mefibosete fala uma coisa interessante. Ele fala assim: não, que eles fiquem com todas as terras. São minhas, têm direito. A minha alegria é que o rei voltou. A minha alegria está na mesa do rei. A minha alegria é estar contigo, estar com esse Cristo. Ali com Davi, no caso, né? Que deve ser a nossa com Cristo. Então, Mefibosete não quer saber de mais nada. Ele tinha direito à terra, tinha direito a um monte de coisa, mas ele fala: a minha alegria
é que o rei voltou. Leia lá depois e medite sobre isso. E esse é o entendimento do cristão, do crente. E ele não está interessado nas coisas que Deus pode fazer por ele, que Cristo pode fazer, mas estar presente com ele, estar na mesa dele. Lembra daquele homem que Cristo expulsou os demônios, os gadareno? Quando eles queriam ficou são de novo, o que que ele disse? Ele disse que queria estar com Cristo. Ele rogou, ele suplicou e só queria estar com ele agora, só com Cristo. E Cristo falou para ele, vai, né, e diz os seus, quão grandes coisas o Senhor tem feito. Mas o desejo daquele homem era estar na presença de Cristo. O antigo teólogo escocês, Samuel Rutherford, ele disse isso, que o céu só é céu porque Cristo está lá. E se Cristo não estiver lá, né, o céu não é mais céu. A lâmpada é o Cordeiro, diz lá no livro de Apocalipse. Ele é a lâmpada do novo céu e da nova terra. É o próprio Cristo. Então, esse é o interesse do crente. Ele tem interesse nele como um ramalhete de mirra, como algo maravilhoso, cheiroso. Eu quero isso. Ele é o meu tesouro, ele é a pedra preciosa, ele é tudo. Ele é a coluna da igreja, ele é a pedra principal, a pedra angular. Ele é o Cristo, o meu Senhor, o meu Salvador. E é com ele que eu desejo estar. Quero me assentar à mesa com ele. A palavra de Deus, irmãos, é maravilhoso quando o próprio Senhor Jesus fala que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se assentarão na mesa com Abraão, Isaac e Jacó no reino dos céus. Você espera para esse dia? Consegue imaginar isso? Você vai se assentar à mesa com o rei. Hoje, no dia do Senhor, ouvindo a pregação ou uma ceia do Senhor, é apenas um vislumbre disso, apenas um pequeno antegozo, um pequeno experimentar, são migalhas comparados com a glória que há de vir com a mesa na qual um dia iremos assentar para sempre no reino dos céus. Isso é maravilhoso. Você anela por esse dia? Deseja estar com Cristo nesse dia? Nós possamos meditar sobre isso, né? Irmãos, por último, versículo 14, nós vamos ver aqui mais uma coisa ainda, mais uma doutrina, no versículo 14, que são as bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Versículo 14, veja aí que está escrito mais uma vez comigo, por favor. Versículo 14. Como um ramalhete de Ena nas vinhas de Engede, né, em português, é para mim o meu amado. Versículo 14. Como um ramalhete de Ena nas vinhas de Engede é para mim o meu amado. Então veja, ela disse no versículo anterior que o amado é um ramalhete de mirra. Agora ela diz um ramalhete de Ena. Curiosamente, a palavra ramalhete no hebraico são duas palavras diferentes aqui, do versículo 13 ao 14. 13 e 14. O versículo 14, a palavra ramalhete, pode ser traduzido como ramalhete também, mas é outra palavra que significa um grupo de coisas organizadas perfeitamente. Por exemplo, flores, no caso aqui, né? No caso de mirra e no caso de henna, é uma planta, uma flor, e ela é organizada de maneira muito bela e bonita na natureza, né? Agrupada, de maneira agrupada, organizada, né? A King James usa a expressão aqui cluster, palavra em inglês para isso, cluster. Se você pesquisar, muitas empresas usam isso, né? Você organiza as coisas agrupadas, bem bonitas e organizadas. É essa palavra que é usada aqui no versículo 14. Ramalhete de Ena. Agora, o que é mais interessante, irmãos, é esse versículo aqui, o 14, quando fala dessa palavra aí, ó, Ena, né? Tá, Ena, no caso em português, isso é o nome de uma planta. É o nome de uma planta que também tem perfume, também exala odor, mas note que ela é diferente de mirra agora, né? É outra planta. Porém, irmãos, a coisa mais interessante aqui sobre essa palavra é que quando você procurar no dicionário de hebraico o que ela significa, planta, essa palavra em hebraico é a palavra kofer. Kofer, no hebraico, não é apenas é uma planta, mas o significado primário dela é outra coisa. Ela significa uma outra coisa, essa palavra ena. No hebraico é a palavra kofer. Na King James está em camphire, é o nome de uma planta, né? Mas quando você vai no hebraico, adivinha só o que significa. Se tiver curiosidade, você pode pesquisar. Essa palavra ena significa expiação,
propiciação, redenção. Alguém que paga o preço por você. Curiosamente, né? Veja que não é à toa. Por isso esse texto, esse livro, ele é tão profundo, tão importante. Ele é, para mim, o meu amado, o que que ele é? Ele é um ramalhete de hena. Então imagine essa planta toda bonita, organizada. Você pode olhar no Google, é muito bonita, toda perfeita, assim, organizada, toda agrupada, são várias, e forma algo belo, grande. E ela diz assim, é o meu amado. Então, se você pegar todas as coisas que Cristo fez por nós, é tudo isso, ou de maneira organizada, como se fosse um buquê, um ramalhete, e isso pertence ao crente. São as bênçãos espirituais, é a propiciação. A palavra hebraica aqui significa propiciação. A palavra ena. É a mesma palavra para essa planta, mas é a mesma palavra para redenção, salvação, expiação ou propiciação. Os irmãos lembram o que é propiciação? Propiciação é um sacrifício que torna possível Deus nos salvar, Deus nos perdoar. E Paulo vai dizer lá em Romanos 3 que Cristo ele é a nossa propiciação. Cristo ele foi entregue como propiciação por causa dos nossos pecados. Então, em Cristo você tem todas as bênçãos espirituais de maneira bela, organizada, completa, como um ramalhete. É um pacote, algo grande, né? Que Deus faz e entrega para nós. Se você vai em 1 Coríntios, lá, o apóstolo Paulo fala que Cristo, da parte de Deus, se tornou para nós sabedoria, redenção, justiça. É um grupo de coisas, né? Santificação, tudo completo, né? É um pacote de... Se você vai em Efésios 1, diz assim, ele nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais. Então, você pega esse conjunto de bênçãos espirituais nas regiões celestiais, e lá ele descreve algumas, ele fala eleitos, a eleição, ele fala a redenção pelo seu sangue, ele vai citando, né? A adoção. É uma lista grande, né? E você tem outras passagens das Escrituras. Se você pegar tudo isso, tudo que o crente tem em Cristo Jesus, lá em Efésios 2 vai dizer que nós estamos assentados nas regiões celestiais com Ele. Então, e outro grupo também que ensina isso é Romanos 8, né? Aqueles que de antemão Ele conheceu, Ele os predestinou, Ele os chamou e glorificou. Então, imagine uma corrente, né? Uma corrente dourada. É nesse sentido que eu quero que você entenda. É uma corrente de coisas agrupadas tanto a predestinação, o chamar de Deus, a redenção, a glorificação, a adoção, a eleição, é tudo junto ali organizado. E você tem outras coisas ainda que a Escritura fala, né? A justificação pela fé, a santificação é um grupo completo, né? E esse grupo completo, que não falta nenhuma bênção espiritual, nas regiões celestiais, é isso que Deus nos concede em Cristo. E isso ele é para mim. Esse é o meu amado. Ou seja, Cristo é tudo em todos, diz o apóstolo Paulo. O que você recebe de Deus por meio de Cristo Jesus? É toda essa redenção. Como você pode imaginar que você pode perder isso, essa salvação? Porque nada falta. Não há nada que falta, não há nada faltando nesse conjunto de coisas que Deus concede em Cristo para nós. Nada que possa separar você do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada que possa fazer as ovelhas dele perecerem. Nada, nada. Então, essa ideia que a pessoa pode perder a salvação, ou ela foi justificada, mas não foi santificada, né? Ou sei lá, não, isso não existe. Você recebe em Cristo Jesus tudo o que é necessário, tudo o que é importante, todas as bênçãos espirituais. Tem uma tradução que diz toda sorte de bênçãos espirituais nos é dada nas regiões celestiais em Cristo. Isso é como, então, um ramalhete, né? É um conjunto de coisas e Deus concede a nós. E aí você diz: o meu amado é para mim esse ramalhete de Ena. Ele é para mim como uma bênção que dentro dele contém todas as bênçãos espirituais para minha redenção e salvação. Ou seja, eu sou do meu amado, o meu amado é meu, e nele eu tenho tudo que Deus nos concede. Isso, irmãos, é o Evangelho, é a propiciação e a redenção. Todos aqueles que estão em Adão possuem tudo que Adão fez, né? Ele pecou. Então, por isso somos pecadores. Mas se você agora está em Cristo Jesus, tudo que Cristo fez, viveu, é seu. Você
é co-herdeiro com ele. Tudo que Deus, o Pai, deu para ele, você agora é co-herdeiro com ele. Cristo é o herdeiro de todas as coisas. E nós somos os co-herdeiros com ele. E não falta nele, então, nenhuma dessas bênçãos. Esse é o ramalhete de Ena. Ena é a propiciação, é a redenção. Pesquisa, você vai ver. Esse é o significado dessa palavra, né? Não é à toa, irmão, isso aqui. Não é à toa que as palavras são colocadas assim. Você não consegue perceber muito aqui em português, mas é muito profundo. Veja comentários aí de autores clássicos, você vai ver. Eles falam claramente que da propiciação que há em Cristo Jesus, a redenção, a salvação em Cristo Jesus, ela é nos concedida a nós. Você crê nisso, irmãos? Você crê que, por meio das lutas, dificuldades, pecados, falhas grandes que nós temos, Ele nos está conduzindo em triunfo? Você acredita que você errou, você pecou, mas você crê? Nada pode te separar do amor dele que está em Cristo Jesus. Você está seguro nas suas mãos. Você está seguro nele. Nada falta. Nada, nada. Ele concedeu todas as coisas. Tudo está aqui na sua palavra. E diante de nós, você pode ler essa palavra, conhecer. Todas as promessas estão aqui. E né, em Cristo nós temos o sim e o amém para todas as suas promessas. Irmãos, olha para Abraão. Abraão, segundo o apóstolo Paulo em Gálatas, ele ouviu o evangelho. Abraão ouviu o evangelho. Primeiro, Deus pregou o evangelho a Abraão. Está lá em Gálatas, né? E Abraão não tinha as escrituras como nós temos hoje. E ele creu. E isso lhe foi imputado por justiça. E nós temos aqui a escritura toda hoje e temos dificuldade em crer. Crer no amor de Deus, crer na sua misericórdia, crer na sua graça, crer em Cristo Jesus, que nele você tem todas as bênçãos espirituais. Abraão, com uma frase de Deus, ele creu. E nós, uma Bíblia inteira, temos dificuldades em crer. Né? Temos dificuldade. Não é isso? Então, que nós possamos crer. Creia nas promessas do Senhor. Creia que Ele é para ti um ramalhete de heno. Ele é tudo para mim. Não há nada maior, melhor que Cristo Jesus nessa vida, neste mundo. Você pode perder todas as coisas, pode perder tudo, pode perder a saúde, pode perder seus bens materiais, pode perder a sua memória, até perder o que, pode perder o que for, mas Cristo você não irá perder, porque nada pode nos separar do amor de Deus que em Cristo Jesus é. A irmã compartilhou comigo outro dia, né, um vídeo de uma senhora, né, que havia perdido tudo, né, memória, o Alzheimer. E perguntaram para ela as coisas, eu não se lembrava, mas uma coisa ela lembrava, que Cristo é o meu Salvador. Ela disse. Isso ela não esqueceu. Isso ela se lembra. Cristo para mim é o ramalhete de Ena. Ele é para mim a minha redenção. Ele é a minha justiça. Ele é a minha sabedoria. Ele é tudo. Ele é tudo em todos. Quem há como Cristo Jesus? Então, como foi dito para João lá no livro de Apocalipse, não chores. Em momentos de luta, dificuldade, angústia, tristeza, não chores. O leão da tribo de Judá, ele venceu. Ele é digno. Ele venceu. Confie nele. Não se turbe o vosso coração, ele disse, mas credes em Deus. Credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito. Então, meus irmãos, que possamos meditar sobre isso, sobre esses textos. Você possa meditar nisso nessa semana, né? Em Cristo Jesus. Como Ele é o seu Senhor, seu Salvador, como Ele é agradável para nós, como Ele é maravilhoso para o seu povo. Que sejamos abençoados, então, por Ele, irmãos, possamos crer desse modo. Amém. Vamos orar para nós encerrarmos. Queria pedir ao irmão Edson, não sei se ele está podendo ali orar, faça uma oração. O irmão Edson, pedir que ele faça uma oração, e o irmão Anderson também, nós encerramos. Os dois momentos de oração. Oremos, irmãos. Boa noite, irmão. O Anderson está dormindo, meu esposo. Ah, sim, tudo bem, então. Então, só o irmão Edson, tá bom? Obrigado. Senhor Deus, nosso amado Pai, bendito o Senhor, vamos exaltar ao Senhor, bendizer o teu santo nome,
glórias e louvores a Ti, ó Pai, que é digno de receber de nós toda a honra, todo o louvor, toda a glória. Pai, nós te louvamos porque Tu és um Deus santo, Deus perfeito, Deus um Deus bom, um Deus que é rico em graça e misericórdia, e assim tem sido para conosco, ó Pai, nos abençoando, nos conduzindo, ó Pai, em triunfo a cada dia. Te louvamos pela graça do Senhor sobre nossa vida a cada instante, nos preservando, nos guardando, cuidando de nós, ó Deus. Pai, agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, a saúde, a paz, a restauração do Pai da saúde, tem nos dado os recursos, ó Pai, tem nos alimentado fisicamente e espiritualmente. Te louvamos pela Tua palavra bendita que nos dá vida, nos dá vigor, que nos renova, que nos capacita. Ó Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por tenha sido nosso Deus, nosso Senhor, aquele que nos ama, que nos salvou e nos conduz neste caminho da salvação, cercados, ó Pai, de muitas bênçãos, ó Deus. Te agradecemos pela semana que passou, o Senhor nos livrou de muitos males, Pai, o Senhor teve misericórdia de nós, o Senhor teve paciência conosco, por isso nós te agradecemos. E queremos também, ó Pai, clamar por Teu perdão, clamar por Tua misericórdia, porque nós certamente falhamos, pecamos, ó Pai, em muitos momentos, não correspondemos, ó Pai, este tão grande amor, essa tão grande bondade do Senhor para conosco. Por isso, ó Deus, perdoa-nos, ó Deus. Santifica-nos, Senhor. Nos faz andar nos caminhos certos, nos caminhos direitos, conforme o Teu querer, conforme a Tua boa vontade, Senhor. Pai, muito obrigado por Cristo Jesus, nosso Senhor, que morreu por nós, que nos salvou, aquele que nos convida à Sua mesa, à Sua presença, e se agrada de nós, por pura misericórdia, Deus, porque nós somos de fato indignos, mas é o Senhor que quis nos amar, nos chamar para si, por isso nós te damos graça, Pai. Louvamos pela vida de cada um dos irmãos que tem se reunido, mesmo distantes, mas na mesma comunhão com o Senhor, para buscar o Senhor, aprender de Ti. Obrigado por esse momento que tivemos aqui, ó Pai. Seja proveitoso, edificante, e, ó Deus, que assim possamos colocar em prática as coisas que temos aprendido em nosso viver. Nós oramos, ó Pai, agradecidos no nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Deus abençoe a todos. Boa semana. Obrigado, irmão Edson. E Deus Amém. abençoe, irmão. Obrigado.